Fala galera, estamos começando mais um vídeo aqui do canal Nação do Alê, deste dia 26 de março, quinta-feira, 2026, Copa do Mundo chegando. Alê, minha Copa do Mundo é o Flamengo, a minha também. E aliás, Léo Pereira titular daqui a pouquinho contra a França, tá? O Ancelotti já disse isso, a gente viu aí o Marquinhos com problema, tem zagueiros com problema, Léo Pereira, tá? Léo Pereira não tem nada com isso, vai pro jogo, vai carimbar o passaporte para a Copa do Mundo, tá? Porque nós estamos falando do principal zagueiro do futebol brasileiro, digo aqui sem dúvida já há um bom tempo, tá? Chegou a hora, você vê, né? Cara, a vida tem umas coisas muito loucas mesmo, né, gente? Muito louco. Léo Pereira nunca era chamado, jogando um absurdo, jogando o auge do seu futebol, né? E agora tem oportunidade e já chega como titular contra uma seleção francesa, talvez a favorita. Eu tô dizendo talvez porque é uma das favoritas, tá? Mas talvez seja a top 1 de favorita para a conquista da Copa do Mundo daqui a pouquinho, menos de 2 meses. A gente tá em 26 de março, a Copa começa aí meados de junho. Meu Deus do céu, daqui a pouco tem Copa do Mundo. Gente do céu. Galera, quem estiver chegando agora, se inscreva no nosso canal, importantíssimo. Muitos me conhecem do canal Paparazzo Rubro Negro, agora aqui no canal Nação do Alê, trazendo notícias importantíssimas para vocês e muitas em primeira mão. Léo Pereira daqui a pouco em campo. Olha, Doué, Dembélé, Barcola e Mbappé. Mbappé vai pro jogo. Gente do céu, Léo Pereira, segura esses caras, vão pra cima. Gente, tem muita coisa pra gente falar do Flamengo hoje. Flamengo que voltou a treinar ontem, notícia boa, Bruno Henrique recuperado do problema de pubalgia, tá? O Bruno então aí tá de volta, treinou normalmente ontem. Bruno Henrique estará completamente à disposição aí do Leonardo Jardim pro próximo jogo do Flamengo no dia 2 de abril, só 2 de abril. Meu Deus, que triste sem jogo do Flamengo, tá? 2 de abril contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. No dia 5, Flamengo e Santos no Maracanã, Neymar estará em campo. Olha, por que você tá falando do Neymar? Porque prepararam aí pro Neymar, o staff do Neymar, né? Fez uma preparação especial, né? O Ale até anotou aqui para trazer para vocês. Por exemplo, o Neymar vai jogar contra o Remo na Vila Belmiro e o Flamengo no Maracanã, dias 2 e 5. Tá? Aí ele não enfrenta depois o Deportivo Cuenca pela Sul-Americana, e aí vai, enfim, é uma programação para tentar recuperar o Neymar para a Copa do Mundo. Contra o Flamengo ele sempre quer jogar, né? Sempre quer jogar. Impressionante como gosta de aparecer. Flamenguista, a gente sabe, menino Ney é louco pelo Flamengo, tá? Gente, tô com notícias importantes ainda sobre mercado da bola e relacionado a Santos também, tá? Ofereceram o Robinho Júnior. Quem lembra do Robinho Júnior, filho do Robinho, né, do jogador Robinho, o Robinho Júnior, que fez um bom jogo contra o Flamengo no ano passado. Ele entra no segundo tempo, aquele jogo que estava resolvido, 3-0, se eu não estou enganado. De repente o Santos acha 2 gols depois dos 40 minutos. Robinho Júnior causa um forfé lá na defesa do Flamengo, dá um trabalho danado, né? E o Robinho Júnior foi oferecido ao Flamengo, tá? Apesar do oferecimento para essa janela, o clube não pretende avançar na contratação do jovem jogador, tá? Informação dos canais ESPN, tá, gente? Então aqui o Ale traz a informação, traz a fonte, aqui a gente faz jornalismo sério. Convido todos a se inscreverem aqui no canal, gente. É importantíssimo que vocês se inscrevam no canal, dê aquela moral aqui pro trabalho do Ale, tá? É de graça, não custa nada, se inscreva aí, tá? Deixa o like também, comente aqui no YouTube que o Ale passa para responder um por um de vocês, e aí a gente vai fazendo uma grande família aqui. Tem muitas notícias pra gente trazer, tá, gente? Inclusive o Pedro aí voando em março, tá? O atacante vive grande fase e lidera entre os jogadores das principais ligas do planeta, tá? Em participações e gols. Os números impressionantes do Pedro, gente, são 6 jogos, 8 participações diretas em gols, uma participação a cada 64 minutos, 2.3 finalização para marcar. É impressionante nessa era Leonardo Jardim, o que o Pedro tá fazendo. 50% de aproveitamento nas chances claras, 8 passes decisivos, 7 dribles certos em 11 tentativas. Ale, por que você tá trazendo esse número do soft score? Tô trazendo esse número do Pedro porque a gente fica escutando o tempo todo. O Flamengo vai buscar atacante
atacante, o Flamengo vai trazer fulano da Lazio, o Flamengo vai buscar não sei quem na Inglaterra, o Flamengo tá nos Estados Unidos, o Flamengo tá no mundo árabe. Claro que eu sou a favor de vir um atacante para disputar a posição com o Pedro, para tirar inclusive o Pedro da zona de conforto, tá? A gente precisa do jogador da alta prateleira sim do futebol mundial, mas até agora, todos os nomes que eu ouvi, até Tati Castellanos, que era da Lazio e foi pro futebol inglês, tá? Pode ser rebaixado lá e de repente o Flamengo consegue a contratação no meio do ano, mas nem ele chega aos pés do Pedro. Ale, que exagero, não é exagero, gente. Nós temos um jogador completaço, nós temos o 9 bolado, nós temos o Pedro, né, nosso artilheiro reverência, aí, conforme diz aí o Luiz Roberto, né, nas narrações. A gente tem um grande jogador, não significa que não precisa de outro, tá? Mas essa coisa de colocar o Pedro, precisa urgente, a gente precisa de atacante a qualquer modo, o Flamengo tem um grande 9, talvez aí o melhor do Brasil, me arrisco a dizer que é o melhor do Brasil. O Caio Jorge ano passado, o que o Caio Jorge fez ano passado, gente, o Pedro faz há 3, 4, 5 anos direto, seguido, até no ano de lesão, quando volta fazendo gol. Então o Pedro não tem problema com gol, nem com participação em gols, pra mim ele é melhor que o Caio Jorge, tá? Pra mim o Pedro é o 9 da seleção brasileira, é um jogador que nenhum outro tem a característica do Pedro. Aliás, do futebol mundial, né, tá acabando o jogador desse jeito. Não é que tá acabando, não tem, porque os caras não sabem fazer essa função mais do belo centroavante, do cara que recebe a bola de costas, lá ele, né, faz o pivô, tem movimentação. O Pedro é extremamente habilidoso. O Pedro é um jogador muito técnico, gente. O Pedro é de uma técnica apurada, absurdo, tá? Absurda. E a movimentação ele tá melhorando bastante também, tá? Gente, o Flamengo atingiu a marca histórica com patrocinadores, tá? Eu trouxe ontem pra vocês, mas a galera ficou me pedindo aí pra confirmar só sobre o valor da Betano e do BRB, além de todos os patrocinadores que eu já trouxe no vídeo anterior. Então, só confirmando, o Betano, 268,5 milhões de reais e BRB, 25 milhões. Lembrando que o BRB vai chamar Banco Nação na camisa do Flamengo, justamente devido à polêmica que se envolveu aí o banco. Gente, a gente não tem nada a ver com isso, tá? É patrocinador, paga direitinho, é isso que importa pro Mengão. Vamos pra cima, tá? Que os antes ficam simplesmente desesperados. Somando todos os patrocinadores, Betano, Adidas, BRB, Rap Vida, Ademicon, GAC Motors, que fechou agora, Shopee, Assistcard, WAP, Texaco e Zé Delivery, Flamengo acumula aí 450 milhões por temporada. Nós estamos falando de quase meio bilhão por temporada. Fica desesperado, tá? Aí o Vasco vai e vai ser vendido aí por 2 bilhões, gente. Gente, 2 bilhões o Flamengo fatura no ano. 2 bilhões, esse ano que passou, que foi o maior faturamento da história, foi 2,2 bi. O Vasco vai ser vendido por menos do que o Flamengo fatura no ano, tá? Ale, o que a gente tem a ver com isso? Só para demonstrar para vocês o patamar que o Flamengo chegou, né? E o desespero que tá o Vasco. Tá? Agora aqui sem clubismo, os caras lá deveriam falar, não, paga mais aí, deveria. Eu quero que o Vasco mais que se lasque, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, barato, tá? Barato. Estão pagando barato lá, hein? Eu acho que vai dar problema. Se for outra 7-7, eu não tenho nada com o Vasco, mas já aviso você, torcedor vascaíno, que eu sei que você entra aqui, você comenta, já comentou várias vezes, você sabe pra quem que eu tô falando, tá? Abre teu olho que o Vasco vai falir de novo, mais uma vez, tá? Fica vendendo pra quem aparece aí 2 bilhões comprar o Vasco, vai dar uma confusão danada. Resumindo, o Flamengo fatura isso por ano, tá? Gente, tem daqui a pouco o Léo Pereira em campo, né? E alguns outros jogadores do Mengão também. Carrascal, Plata, né? Carrascal, seleção colombiana, o Plata equatoriana, Arrascaeta, Varela e o De La Cruz na seleção uruguaia, tá bem? Danilo e Léo Pereira na seleção brasileira. Lembrando que o Alexandro tá fora de combate por quase um mês aí, só volta contra o Cusco, jogo lá no Peru, né? Então o Alexandro fora da seleção, teve esse probleminha, mas vai voltar a lesão de grau 1 do Alexandro, né? E o Léo Nanete também, a gente não pode esquecer, goleiro do Sub-20, de goleiro de 18 anos, encantou todo mundo. O Tafarel já tinha participado, o Léo Nanete já tinha participado com o Tafarel em outra convocação. Tafarel pediu, o Ancelotti pediu, adoram o Léo Nanete, diz que o menino tem um futuro brilhante, já fala-se até em Europa, tá? O Flamengo tem que segurar esse garoto, me lembra muito o Júlio César, né? O Calel falou esses dias numa live aqui comigo,
E faz muito sentido isso. Tem só 18 anos, claro, não tô comparando, o Júlio foi eleito o melhor goleiro do mundo já, né? Mas me lembro em alguns momentos, sim, o Júlio César, tomara que tenha uma carreira brilhante, cabeça no lugar, né, para que possa aí desenvolver o seu futebol e a sua carreira com tranquilidade, sem pressa, sem empresário querer mandar para a Europa antes da hora, sem pular etapas, né? Porque é fundamental a gente ter um goleiro desse. E tá lá, o Ancelotti adora, tá? Diz que tá treinando com os caras, o Léo Nanete. E só para voltar a falar sobre o jogo de daqui a pouquinho, né, entre Brasil e França. Ale, você falou que vai perder de monte. Gente, eu tô preocupado, mas a seleção brasileira tem 5 estrelas, entendeu? E vamos em busca da vitória. Ale, mas você falou que não liga pra seleção brasileira? Gente, eu não ligo. Mas tá o Léo Pereira, tem o Vini, entendeu? É assim, não vai ter Flamengo jogando, não aguento mais ver tênis na televisão, é tênis, é jogo repetido. Agora há pouco eu tava assistindo um jogo lá, Ituano e Água Santa, do Campeonato Paulista, porque não tem nada passando. Tem futebol feminino, né? Nada contra, o Ale é machista, nada disso, não sou machista, mas não gosto. Tenho o direito de não gostar do futebol feminino. Qual o problema nisso? Nenhum. Então, assim, difícil achar um jogo legal, então pelo menos amanhã a gente vai ter um Brasil e França, jogo grande, tá? E eu tô na expectativa, eu vou torcer pra seleção brasileira, principalmente pro Léo Pereira fazer um grande jogo e carimbar o passaporte pra Copa do Mundo, tá? Fundamental o Léo Pereira agarrar essa oportunidade. São 2 jogos dificílimos, tá? França e Croácia, lembrando que se o Léo Pereira fizer um grande jogo daqui a pouquinho, né? A chance dele ser titular contra a Croácia é gigante, né? E abraçar aí essa oportunidade para a Copa do Mundo. Olha, gente, o Mbappé falou com a Mariana Spinelli. Quem lembra a repórter Mariana Spinelli, que era dos canais ESPN, agora tá no GE? Mariana Spinelli falou o seguinte pro Mbappé, abre aspas para Spinelli na pergunta: precisamos do Mbappé na Libertadores. Sabe o que ele respondeu? Quem sabe? Nunca sabemos o que pode acontecer. Vou perguntar ao Vini se ele deixa eu ir a um jogo do Flamengo na Copa Libertadores. Gente do céu! Aí, Mbappé! Vem, o muro tá baixo, meu filho. Vem ser feliz no Mengão, claro que é uma brincadeira, Mbappé não tem possibilidade nenhuma nesse momento de vir pro futebol brasileiro, mas ele cita Vini e ele cita Flamengo, hein, meu amigo? Num futuro próximo, breve, futebol, meu amigo, é um piscar de olhos. Quem sabe, hein? É isso, gente, quero agradecer a presença de todos, se inscrevam aqui no canal Nação do Alê, fundamental, repito, muitos me conhecem do Paparazzo Rubro Negro, agora com vocês aqui no canal Nação do Alê. Daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, Brasil e França, jogo que acontece nos Estados Unidos, amistoso, antes da Copa do Mundo aí, né? E a gente acredita num bom jogo do Léo Pereira. Não vai ser fácil marcar esses caras da França, meu Deus do céu. Que prova de fogo, hein, Léo Pereira? Eu confio, vambora, vamos torcer pelo Léo. Vambora, meu garoto, essa vaga é tua, carimba essa vaga pra Copa. Tô torcendo demais por esse zagueiro. Gente, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Tamo junto, valeu, gente, um abraço. Deus abençoe a vida de todos vocês.